o geólogo Emílio Carlos Brandi, né, para apresentar o papel do Comitê de Bacia frente à crise hídrica, diálogo e mobilização no Paranapanema, do CBH Paranapanema, que é um CBH federal no estado de São Paulo e Paraná. Com a palavra, o Emílio Carlos. O senhor tem 10 minutos. Obrigado. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação. Essa questão do Paranapanema é uma questão muito complexa, né? O que nos levou a essa mobilização do Paranapanema para a realização desse estudo que nós estamos fazendo é uma questão bastante delicada, né? Então, vou apresentando a vocês. Vocês estão enxergando? Só o primeiro slide. Mudou, agora mudou. Tá. Então tá bom. Então eu vou voltar que eu mudei um pouco demais. Esse é o Paranapanema, a área do Paranapanema. É um comitê bastante grande, interestadual, né? É um comitê que abrange o estado do Paraná e o estado de São Paulo. O rio Paranapanema ele tem 926 quilômetros de extensão. Ele abrange 247 municípios entre o Paraná e São Paulo, e ele é um comitê federal, mas ele é composto por vários comitês nas suas afluências, né? Então, são 3 comitês na vertente paulista, o comitê do Alto Paranapanema, o Médio Paranapanema e o Pontal do Paranapanema, e na vertente do Paraná são o Norte Pioneiro, o Piraponema e o Tibagi. A competência do Comitê de Bacias, num caso como esse, ou em todos os casos, é de promover o debate das questões relacionadas aos recursos hídricos e, em primeira instância, arbitrar os conflitos que surgem, né? Então, essa é a função do comitê. E uma das grandes vocações do comitê é a geração de energia elétrica, né? Então, o rio Paranapanema ele tem um potencial hidroenergético todo ocupado já, onde estão instaladas 12 usinas hidrelétricas, 18 pequenas centrais elétricas e 7 centrais geradoras de energia elétrica. Então, essa é a cadeia geradora do Paranapanema. A potência instalada é de 1.326 megawatts, né, do comitê. E o que a gente tem vivido? Nós temos vivido uma crise absurda, né, onde os reservatórios têm sofrido, como todos os apresentadores anteriores disseram, né, um processo de rebaixamento dos níveis muito grande. Isso, principalmente por conta do baixo volume de chuvas que nós estamos tendo desde já de 2018. Então, vocês vejam aqui, isso aqui são 3 anos registrados, né? E nós temos nesses 3 anos, essa linha vermelha é a linha de chuvas médias que deveriam esperado para a região. No entanto, se vocês observam, a gente tem uma chuva média, uma chuva realizada, uma chuva ocorrida na região muito abaixo da média esperada, né? Isso levou os reservatórios a níveis nunca antes encontrados na história. E aí, nessa situação de crise, o comitê, dentro do âmbito do comitê, estão sendo desenvolvidos alguns temas, né? Então, por exemplo, está havendo uma mobilização de segmentos para acompanhamento da sala de crise, dentro da sala de crise que foi instituída em 2018, um acompanhamento das reuniões da sala de crise também, cobertura jornalística das reuniões, para esse efeito de mobilização, né, para tratar essa crise que nós estamos vivendo. E o atendimento e o esclarecimento para os usuários, né? Então, a gente tem feito atendimentos e esclarecimentos aos usuários de água, temos trabalhado com as demandas das prefeituras municipais, né, com relação aos programas que eles têm tido, a demandas do Ministério Público, tanto estadual como federal, procuradorias da República e demandas da imprensa. Então, o comitê tem trabalhado, tem interferido nessa questão. Dentro do espaço da comunicação, a gente tem um site onde todas as informações sobre a sala de crise são divulgadas, uma divulgação e atualização dos dados no site e nas redes sociais, um boletim diário, né, com os reservatórios do Paranapanema. Há uma assessoria de imprensa que realiza clippings, né, e releases o tempo todo, e um folder indicando que o comitê está alerta às questões que têm acontecido. Com relação à capacitação, o comitê tem apresentado nas plenárias dos 7 comitês de bacias que integram o Paranapanema, né, tratando desse assunto, tem feito reuniões com prefeitos do Paranapanema, inclusive no comitê do Paranapanema
um grupo de prefeitos, né, para tratar das questões políticas, uma Câmara Técnica, inclusive, um webinar Gestão dos Reservatórios na Bacia Hidrográfica do Paranapanema foi desenvolvido, um webinar tratando do SINGRE e os seus desafios, o papel dos comitês frente às situações adversas, e um diálogo para troca de experiências acerca do papel do comitê em face às crises que podem ocorrer e que ocorrem. Um levantamento de dados, tem sido feito levantamento de dados das outorgas nas bacias hidrográficas do Rio Paranapanema, tanto no Rio Paranapanema quanto nos afluentes, né, tanto no Comitê do Paranapanema, os usuários nas bacias, na bacia hidrográfica do Rio Paranapanema, ribeirinhos na bacia hidrográfica do Rio Paranapanema, reuniões junto aos órgãos gestores, reuniões junto aos usuários de bacia, os usuários da bacia de recursos hídricos e rodas de diálogos, encontros setoriais. Com relação a isso, e dentro dessa sala de crise que a ANA instituiu em 2018 para a realização de regras operativas para o comitê, né, tem havido uma série de atividades. A ANA apresentou uma proposta de uma regra operativa, né, está sendo tratado pela ANA, com os comitês, com os usuários, articulado com o Operador Nacional do Sistema. Após a aprovação da diretoria colegiada da ANA, esse documento deve ser colocado em consulta pública, né, e para a realização dessa consolidação, aí a ANA aprovará essa regra operativa dentro desse âmbito do comitê. Então, o comitê realizou uma mobilização dos usuários, né, em rodas de diálogo e encontros setoriais, né, que foram realizados. Todos os importantes usuários que existem na bacia foram consultados, foram apresentados ao problema, e a eles foi solicitada opiniões e informações, né, e no sentido de promover um diálogo de mobilização da sociedade para que se realizasse um diagnóstico do uso múltiplo dos reservatórios. O público-alvo de todas essas ações, então, foram os usuários dos setores dos recursos hídricos, tanto no abastecimento urbano, quanto na indústria, quanto no uso agropecuário, com irrigação, a hidroeletricidade, a pesca, o turismo e o lazer, né, estão envolvidos. E o posicionamento do comitê com relação a essas regras operativas, né, dentro do GT do reservatório, nesse momento, depois de toda essa articulação, depois de todo o levantamento que foi feito, é para que haja um equilíbrio entre os reservatórios, para que se mantenha 20% do volume útil desses reservatórios, para que seja possível, né, o planejamento dos usos múltiplos que existem dentro dele. Nós prezamos, né, pelos usos múltiplos e isso está sendo muito considerado, né? Manter o monitoramento dos níveis dos reservatórios dentro desse posicionamento do CBH e fazendo uma comunicação de tudo que tem havido ao longo desse processo de crise. O comitê tem divulgado isso muito e prontamente. E tem posicionado, né, de forma a que se assegure a participação do comitê nas tomadas de decisão. Então, o comitê sempre participa das reuniões, sempre participa dos envolvimentos que trazem essa questão. E procura articular os diversos setores para distribuir as informações que são coletadas nesse momento de crise, né? Então, dentro do diagnóstico que nós temos, nós fizemos um levantamento dos diversos usos e usuários, fizemos uma análise de quais são os requisitos quantitativos de qualidade para um bom gerenciamento da bacia e levamos uma proposta que foi discutida, né, e que está sendo avaliada agora no âmbito de trabalho da própria Agência Nacional de Águas. As sugestões e as discussões, então, no âmbito do comitê, eles estão sendo levados dentro de uma revisão do plano que está acontecendo agora, um plano que foi aprovado em 2016, e depois de realizada toda uma primeira etapa da implementação do plano, estamos fazendo uma revisão desse plano integrado, né, para que a gente traga uma priorização das ações voltadas para a segurança hídrica dos usuários do comitê. E um grupo de trabalho, né, com propostas do CBH para análise desses lançamentos. E o lançamento da primeira série de reportagens, né, com dados sobre os reservatórios do Paranapanema, que é uma estratégia de comunicação e capacitação do comitê junto à sociedade com relação a esse problema que está havendo agora, né? E essa é uma série de filmes que estão sendo apresentados, e eu quero passar
para vocês um pouco desses filmes para vocês observarem, tá ok? Vídeo da nossa série, falamos um pouco sobre a bacia hidrográfica do Rio Paranapanema, esse rio que une o estado de São Paulo com o estado do Paraná. São 247 municípios nessa bacia desses estados. Essa região hidrográfica, desde 2018, apresenta baixos níveis de chuva, os menores já registrados. As poucas chuvas geraram uma crise hídrica que afetou principalmente os reservatórios voltados para a geração de energia elétrica. Desde então, diversas medidas têm sido tomadas para minimizar os impactos causados por essa falta de chuva. Contudo, as poucas chuvas não são uma realidade apenas do Paranapanema. Toda a bacia hidrográfica do Paraná está passando por um período crítico. Vamos entender então a relação da bacia hidrográfica do Paraná com a bacia do Rio Paranapanema. A bacia hidrográfica, composta por um rio principal e seus afluentes, que escoam para o mesmo curso d'água, pode ter subdivisões em bacias menores. A bacia hidrográfica do Rio Paraná é a junção de todas as bacias que formam o Rio Paraná. A bacia hidrográfica dos rios Paranaíba, do Grande e do Paranapanema, todas localizadas no centro-sul do país, a região com maior concentração da produção de energia elétrica do Brasil. Em decorrência da sua dimensão continental e da variabilidade de clima e ecossistemas, o Brasil é frequentemente atingido por eventos hidrológicos críticos, secas e inundações, em diferentes regiões e épocas do ano, com graus de severidade distintos, afetando as populações de diferentes formas. Os eventos críticos estão associados, sobretudo, a desvios no padrão normal e de variáveis hidroclimáticas, tais como temperatura, precipitação, vazão dos rios e a umidade do solo. Cada crise tem características próprias, estágio e duração, intensidade e complexidade, além da população afetada, infraestrutura disponível e arranjos sociais e econômicos, que demandam abordagens e respostas diferentes para esse enfrentamento. A Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei 9433 de 1997, tem como um dos seus objetivos a prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. Temos tido pouca chuva nos últimos anos. Nesse último verão choveu bem pouco em grande parte das bacias brasileiras e estudos vêm sendo desenvolvidos para tentar entender se esse é um novo normal, é um novo comportamento da atmosfera nessa região do planeta. Sabemos que existem oscilações decadais, pode mudar então o regime de chuvas de uma década para outra e também vemos em curso uma mudança do clima no nosso planeta. Então, todas essas hipóteses são plausíveis e vêm sendo estudadas. Com relação ao prognóstico futuro das chuvas nas bacias brasileiras, inclusive na bacia do Paranapanema, nós temos tido influência do fenômeno Laninha, que é um resfriamento anômalo das águas do Oceano Pacífico Equatorial, acoplada com a mudança dos ventos na atmosfera. Isso então modifica o regime de chuvas no nosso país, especialmente nos extremos sul e norte do país, e ela então esse ano esteve presente quando tivemos pouca chuva. A Laninha está enfraquecendo, mas algumas projeções futuras mostram a possibilidade dela voltar a ressurgir no segundo semestre do país. E em termos de circulação global, de anomalias na atmosfera para os próximos meses, nós não identificamos nada em particular. Portanto, não temos expectativa de que haja uma reversão, pelo menos a curto prazo, desse cenário de um regime de poucas chuvas na maior parte das bacias brasileiras. Era isso que nós gostaríamos de trazer para o INCOB, essa experiência que o comitê tem vivido, de um crescimento absurdo para toda a participação na gestão de recursos hídricos,
e dizer que o comitê ele tem feito uma mobilização muito grande, muitas pessoas estão envolvidas nesse momento da realização dessas regras operativas. Era isso e muito obrigado. Obrigado pelo convite.